Meu irmão e minha irmã, receba aí onde você está a santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e guie os seus caminhos. Seja bem-vindo a esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero tratar de assuntos e começar hoje falando sobre religiosidade e afinidade com Deus, tá? Talvez você já ouviu alguém falar por aí que todo caminho leva a Deus. Na mensagem passada nós ouvimos que Deus, ele não mente, Deus, ele não se arrepende, mas Deus, ele abençoa o povo que tem buscado cumprir a palavra dele. Nós vimos que o profeta Balaão, ele recebeu propina dos inimigos do Senhor para amaldiçoar o seu povo, porque os inimigos do Senhor queriam destruir o povo de Deus. Só que não funcionou, não deu certo. Meu amigo e minha amiga, o diabo viu, o diabo sabe que ele não pode usar a força para destruir o povo de Deus. E também o povo de Deus não pode usar a força para se defender. Sabe, quando Paulo diz, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, ele deixa claro que a força que o homem conhece, ela é inútil diante da sabedoria e da astúcia. O próprio Jesus, ele disse, sedes simples como uma pomba, sem violência, sem agressão, agora vigilante, astuto como uma serpente. Por quê? O diabo, ele sabe que para destruir o povo de Deus, não adianta ele bater de frente, porque ele é derrotado. E aí nós vemos a igreja atual falar assim, o diabo está derrotado, aleluia, o diabo caiu por terra. Só que na verdade o diabo está montado no pescoço de muita gente. Tem muito pastor, tem muito obreiro, tem muito missionário, tem muito religioso aí que é mula do diabo. Me perdoa, tá? Eu sei que vai ter gente que já vai parar de ouvir porque ficou zangadinho, mas ou você ouve a verdade e cresce por conta da verdade, ou você vive se enganando e morre por causa da mentira. A escolha é sua, tá? Você pode procurar um canal aí que você vai ouvir um bocado de promessa de Deus que nunca vai se cumprir na tua vida. Porque a promessa de Deus para se cumprir na tua vida não depende de Deus. Ele já prometeu, ele já garantiu, ponto final. Depende de você. É você que tem que buscar de Deus o cumprimento dessas promessas. Mas o que é que está acontecendo aí? As pessoas vão para a igreja, as pessoas falam de Deus, mas as pessoas não têm proximidade com Deus. É como se você falasse do seu inimigo. Você comenta sobre o seu inimigo, você fala do seu inimigo, mas você não quer proximidade com ele. E Deus tem se tornado inimigo de muito crente, porque muito crente se tornou inimigo de Deus. Hoje, a quantidade de igrejas que abrem as portas é imensa. A quantidade de pessoas que falam de Deus, do poder de Deus, da grandiosidade de Deus é imensa. A quantidade de pessoas que estão fazendo músicas gospels é imensa. Só que a quantidade de pessoas que tem uma relação com Deus é muito pouca. Olha que uma multidão estava na presença de Deus, entre elas Satanás. Mas Deus só prestou atenção em Jó. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Pode ter um bocado de gente aí lendo o Salmo 91 agora, ouvindo o Salmo 23. Tem casas aí que é um verdadeiro santuário de rezas. É um verdadeiro altar de irritação a Deus. É o dia todo tocando o Salmo 91, achando que vai resolver alguma coisa. Eu vou pregar sobre isso. Pode se preparar que eu vou pregar sobre isso. E as pessoas não entendem quando eu falo
aqui no canal da Mensagem Diária que muita gente está dentro da igreja e está afastada de Deus. Na mensagem passada, você viu que Balaão, ele diz aos seus contratantes: olha, Deus não é homem para que minta. Deus não se arrepende da promessa que fez o seu povo. E esse povo que está aí, que você está querendo amaldiçoar, não está em pecado diante de Deus. O próprio Balaão aprendeu qual era a melhor forma para destruir o povo de Deus. O diabo sabe qual é a melhor forma para destruir você ou a mim. É te levar a pecar contra Deus. É te levar a se afastar de Deus. Não adianta você estar todo dia da igreja, você é um adúltero, você está afastado de Deus. Não adianta você estar todo dia na igreja e você é uma pessoa mentirosa, você está afastada de Deus. Não adianta você estar todo dia na igreja e você é uma pessoa que rouba, você é infiel, você é ladrão, você está afastado de Deus. Não adianta você estar todo dia na igreja e você é uma pessoa que satisfaz ao seu ego. Você está na igreja quando dá, mas se rolar uma praia, a prioridade é a praia. Se rolar uma viagem, prioridade é a viagem. Quando sobrar um tempo, talvez, eu vou dar um glória a Deus na igreja. É isso que muita gente tem feito. Tem pessoas que procuram igreja onde o pastor fica dando palavras motivacional. Eu vou abençoar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, aleluia, glória a Deus. Aí o cara sai da igreja com um cigarro no dedo, com um copo de vinho na mão e por aí vai. Você sabe por que é que eu estou falando tudo isso? Porque quando Deus manda escrever as cartas às igrejas, lá no livro do Apocalipse, ele tem uma mensagem muito especial para aqueles que caem na armadilha do diabo. Sabe? Você que congrega na igreja, que seu pastor fica no altar parecendo uma vitrine e quem prega são os convidados. E tem um bocado de convidado aí ganhando 3 mil, 4 mil, 40 mil, 50 mil para falar um bocado de besteira no altar da casa do Senhor. A Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai. Mas você quer ouvir o restante da piada? É porque é uma piada. Você quer ouvir o restante da piada? A Bíblia diz que maldito é aquele que está lá no altar falando a besteira, ganhando os seus 40 mil. E mais maldito é você que está no banco dando a oferta para poder bancar o desvaneio daquele miserável que está lá te conduzindo para o inferno. É isso mesmo. Porque tem um bocado de pastor que está na igreja, está em cima do altar bancando vitrine. Tá? Deixa eu dar um recado aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou o pastor responsável da igreja, que eu faço parte, não do ministério, mas da congregação onde estou. E quando eu estou no altar, o pregador, pela misericórdia de Deus, sou eu. Eu não vou ficar lá fazendo papel de vitrine, dando oportunidade para ninguém conduzir a igreja de Cristo ao inferno, não. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tá certo? Olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, pois ele ensinou a Balaque, o seu contratante, a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Eu vou mostrar isso para você. Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Da mesma forma, tem dentro da igreja de vocês, em vosso meio, aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, tem a igreja que prega o evangelho, que fala do amor de Deus, e tem aquela panela, tem aquele grupo dentro da igreja que é do contra. Não, eu acho que não é pecado o crente se tatuar. Toma ali tatuagem.
Não, eu acho que não é pecado o crente largar a irmã que não gostou dela e arrumar outra. Deus chamou a paz. E aí a prostituição rola solta dentro da igreja. Não, eu acredito que Deus sabe que a carne é fraca e aí uma cervejinha de vez em quando, um cigarro de vez em quando, e por aí vai as obras dos nicolatas, né? A igreja que apoia a política que persegue a igreja. Eu não vou falar de política não, pode ficar despreocupado. Mas a igreja que apoia a política que persegue a igreja, que aprova leis contra a igreja, que aprova juízes, ministros, que persegue o bom andamento da pregação do evangelho. Porque, meu amigo, minha amiga, se você não entendeu, o diabo, o que é que o diabo está fazendo hoje? O diabo diz assim, ó, a igreja pode ficar aberta. A igreja só não pode pregar a salvação. Você entendeu? Se a igreja está aberta e não prega a salvação, o que adianta para Deus a igreja? De nada. Mas para o diabo adianta de tudo, porque se a igreja não prega o evangelho de salvação, onde estão os irmãos da igreja? Estão condenados ao inferno. Por quê? Porque vão viver mentindo, roubando, se prostituindo. E essas são as obras do nicolatas, aqueles que são contrários ao evangelho. Essa é a doutrina de Balaão, que orientou a Balaque a seduzir o povo de Deus a pecar contra Deus. E aí, o que é que surge hoje? Um bocado de influência digital. É influência que é pastor, é influência que é bispo, é influência que tem milhares de seguidores que diz a você, você não precisa ir para a igreja. Basta me ouvir, dar o like que você está no céu. Não está não, você está direto no inferno. Tá? E aí a igreja se divide, porque um pastor tem ciúme do outro, porque a igreja do outro pastor tem mais membro. Aí o pastor tem ciúme do outro, porque o outro tem certa eloquência para pregar. E a Bíblia diz, a casa dividida contra si mesmo, ela não prospera. E olha que o mundo ele é fechado naquilo que ele quer, tá? Quando você vai falar de qualquer coisa contra a idolatria, contra a feitiçaria, aí o mundo se levanta. É intolerância religiosa. Mas o mesmo mundo que se levanta falando contra a intolerância religiosa quer dizer o que o pastor ele deve ou não pregar dentro da igreja. E o pior de tudo, tem crente pastor concordando com essa regra que cada dia tem se fortalecido mais no mundo. Meu amigo e minha amiga, cuidado com o que você acha que aprendeu sobre Deus. Cuidado, você que sobe no altar da sua igreja para pregar. Cuidado. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Você conhece um pregador? Manda essa mensagem para ele e diz assim, ouve tudo. Você conhece o ministro? Manda essa mensagem para ele e diz assim, ouve tudo. Primeiro pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo pecado que não tem perdão, suicídio, porque depois da morte segue-se o juízo. Agora, vamos ler a Bíblia. Vamos entender o que diz a palavra de Deus. Jesus diz assim, ó, é viável que venham os escândalos. É viável que surja aqueles que vai fazer meus pequeninos pecar. É viável que apareça falsos mestres, falsos profetas, destruindo vidas. Mas aquele que fizer um pequenino pecar, seria melhor que ele colocasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e se lançasse no fundo do mar. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, se o suicídio, que é a última prática que a pessoa comete é o pecado, não tem perdão, e Jesus diz que aquele que faz um pequenino pecar, viu? Pastores, pregadores, ministros e por aí vai,
é mais grave do que uma pessoa se matar, imagina o que Deus não vai cobrar de você. Cuidado, porque todo mundo quer pregar, todo mundo quer o microfone e todo mundo quer pregar. Tem altar aí que parece verdadeiro desfile de moda. Ninguém sabe quem é a pastora, quem é a missionária mais gostosa que está subindo. Perdoa o palavreado, mas é o que parece para muitas igrejas aí. Ninguém sabe quem é o pastor mais garanhão que está subindo no altar. Aquele pastor pegou a irmã fulana, aquele pastor pegou a irmã ciclana, e tudo isso funciona dentro da igreja como uma coisa normal. Cuidado. A cobrança que Deus fará será tão grande que muitos nem imaginam. Eu vou parar por aqui e vamos continuar na próxima mensagem. Feche seus olhos, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Ó Espírito Santo, te pedimos misericórdia e compaixão. Pedimos ao Senhor que olhe para cada um de nós, que estamos reunidos diante da Tua presença, não como religiosos, não como alguém que quer brincar com a Tua palavra ou com o Teu santo nome, mas como alguém que tem buscado a fidelidade diante de Deus. Porque o Senhor é fiel e justo, e a Sua palavra se cumpre em favor daqueles que ouvem e guardam os Teus mandamentos. Aqui estamos, Senhor, reunidos para pedir a Ti misericórdia e compaixão pelo Teu povo, misericórdia e compaixão pela Tua igreja, misericórdia e compaixão por cada um desses inscritos nesse canal, misericórdia e compaixão por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que passam fome, por aqueles que estão doentes, misericórdia e compaixão por aqueles que têm sua família destruída, misericórdia e compaixão, Senhor, para que aconteça na vida do Teu povo o milagre, a maravilha que só o Senhor pode operar. Misericórdia e compaixão, Senhor, para que não venhamos cair nas armadilhas de Satanás, para que não venhamos nos afastar da Tua presença, nem negar o Teu nome. Pedimos misericórdia e compaixão, para que venhamos permanecer firmes na fé, na esperança, diante de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra em nosso favor. Pedimos ao Senhor misericórdia e compaixão por aqueles que saem, pelos que chegam e por todos aqueles que se preparam para um descanso, que tenha uma noite confortável, revigorante, que tenha fortalecimento vindo da parte de Deus para enfrentar todos os desafios. E aqueles que têm ouvido esta oração, têm participado dessa mensagem e têm concordado, recebam eles a gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.